Estamos de volta no Hora da Verdade, né? Você vai marcando aí na sua agenda, né? O compromisso democrático que você tem, que é no dia 7 de outubro, na eleição em todo o Brasil para vereador e para prefeito, ok? Então vai marcando a sua agenda esse compromisso democrático, já vai analisando, amanhã começam a propaganda, né? Político-eleitoral gratuita, né? No rádio e também na televisão. É isso, né, André? E tem acho que uma questão do rádio, só para a gente repetir, para as pessoas aí se sintonizarem em relação aos horários que vão estar aí para você analisar amanhã, vereadores, né, no rádio e na televisão. Os horários. Pois é, que a gente falou errado, né? Na verdade, o rádio de 7 às 7h30 e de meio-dia a meio-dia e 30, e na TV de 1h30 a 1h30 e de 8h30 a 9 horas da noite. Então é de 8h30 às 9 horas da noite, na televisão à noite também, que a gente já tinha falado das 8 às 8h30, né? Então vamos só corrigir essa colinha aí. Então, deixa eu pegar aqui, só para reforçar aqui. Na TV, então, às 13 às 13h30, da 1 da tarde a 1h30, à noite, das 8h30 às 9 da noite, e no rádio, das 7 da manhã às 7h30, e também às 12, né, ao meio-dia e 30, ok? Marca aí para você acompanhar as propostas, os seus candidatos, enfim, aquelas pessoas que você está torcendo, aquelas pessoas que também estão em dúvida para acompanhar as propostas dos candidatos. É muito importante essa participação. André, já está chegando várias perguntas aqui, é claro que o tema é bastante amplo. O Itamar, eu já vou aproveitar aqui, já que o tema tem muitas perguntas. O Itamar diz que ele é mesário. O voto branco é nulo ou vai para quem está ganhando na eleição? Pois é, Itamar, até agradeço a pergunta, inclusive já tinha até falado aqui com o Ilha. Antes a gente estava levantando algumas dúvidas, né? Pois é, seria um assunto importante para a gente abordar, né? Isso, na verdade, é um mito que tem já de muito tempo. O pessoal acha que voto em branco ou voto nulo vai para quem está ganhando, né? Para o candidato que está na frente. Na verdade, o voto branco e o voto nulo, na prática, eles funcionam da mesma forma. Eles não são votos válidos, né? Porque não vai para ninguém. Não vai para ninguém. O que é levado em conta, o voto válido é aquele voto dado para algum candidato ou para o partido, né? Que é o voto de legenda, né? No caso, só para eleição proporcional, né? De vereador. Para prefeito, o voto é sempre para o candidato. Né, os votos brancos e nulos, eles não vão para ninguém, né, eles não entram em nenhum tipo de contagem. Tá, então, por exemplo, se eu não quero votar no candidato, eu posso votar no partido desde que seja para vereador. É o chamado voto de legenda. Voto de legenda. Então eu quero votar no P, não sei o que, eu voto lá só no voto da legenda. Sim, sim. E em termos de urna eletrônica, como é que funciona isso? O voto da legenda o voto... Porque o candidato a vereador, o número dele é composto por 5 algarismos. Certo. Os 2 primeiros é o número do partido, né? E os outros 3 de acordo com o que ele escolheu lá na convenção, né? Entendi. Então, se a pessoa votar no número do partido... Só os 2 primeiros números. Vamos supor, 99, aí vai para a legenda, vai para o partido. Entendi. Porque se o partido tem o número 99, ele digita 99... vai para o partido específico. Exato. Aí não vota para ninguém, mas vai como voto de legenda. Ele ajuda a eleger um candidato ou um candidato daquele partido. Agora, se é no caso de prefeito, se ele digitar o número do partido do prefeito, vai o voto para o prefeito. Porque o prefeito ele concorre com o número do partido, né? Sim. De 2 algarismos. Uhum. Agora, impostos já está definido, quer dizer, eu não sei se tem, estou só me recordando aqui como é que era a urna eletrônica, já está definido essa história de candidatos, como é que é, ou não, assim, em termos de ordem? Não, porque na urna eletrônica não tem tem a ordem de votação, né? Em que primeiro o eleitor vota para vereador e depois ele vota para prefeito, né? Mas não tem essa questão do igual era na cédula, que havia um sorteio para aparecer primeiro lá em qual cima. ordem que os candidatos iam aparecer na cédula. Na urna eletrônica não tem isso, porque ele não tem nenhuma informação. Quando abre a tela do candidato a vereador, ele faz a digitação. Não tem nenhuma informação. Aí ele vai colocar o número, depois que ele coloca o número é que vai aparecer a informação sobre o candidato daquele número, né? E funciona daquela mesma forma, aperta o número e
confirma. É muito importante o eleitor tomar cuidado no seguinte, porque a minha experiência no TRE, o pessoal reclama muito que não vê, no dia da eleição, não vê a foto do meu candidato, e aí o pessoal já começa a falar em fraude, alguma coisa. Na verdade, se o eleitor, ele digita o número do candidato ou do partido e imediatamente ele aperta a tecla confirma, vai passar muito rápido ali na tela, antes de passar para o próximo cargo ou de finalizar a votação, que ele não vai conseguir identificar o candidato em que ele votou. Né? Então, a gente recomenda que ele digite o número do candidato, aguarde um pouquinho, porque a urna eletrônica ela tem um delayzinho. Primeiro você falou que é para vereador, depois para partido. Depois prefeito. Depois prefeito, Isso. Certo. Aí a gente recomenda que o eleitor ele digite o número do candidato, aguarde a foto aparecer para ver se é o candidato mesmo, a foto e o nome, para depois aí sim apertar a tecla confirma. Porque se ele, muitas vezes o eleitor, ele não olha para a tela, para o visor da urna eletrônica, ele olha só para o teclado. Então ele tecla o número do candidato ou do partido, aperta a tecla confirma, e aí quando ele dirige o olhar para a tela, já passou. Candidato. Aí ele vem e fala, não, mas eu não vi o número do meu, a foto do meu candidato, coisa. Então, para evitar isso, né, ele vote com calma lá, digite o número, aguarde aparecer a foto, depois aperta a tecla confirma. E com relação, por exemplo, à colinha que o pessoal fala, a pessoa pode levar sua colinha com o número do candidato, essas coisas todas? Isso é possível? Pode, inclusive é recomendado, a Justiça Eleitoral recomenda que ele leve, porque isso faz com que melhore o fluxo lá de votação, porque se o eleitor ele esquece o número do candidato dele lá na hora, ele acaba atrasando, né, a votação. Então é importante que ele leve anotado, sim. Quem tem preferência para votar nas eleições, quando vai votar, quem tem preferência? Né? Bom, os juízes e os promotores eleitorais, né? Eles votam primeiro, é isso? Não, assim, eles têm preferência se ele chegar, né? Tiver assim, uma fila? Se tiver uma fila, pode passar na frente, né? Nós, servidores da Justiça Eleitoral, né, temos preferência também. Os mesários, que no dia da eleição o mesário está a serviço da Justiça Eleitoral, então ele também tem preferência. Essa preferência, ela se explica, porque a gente está trabalhando no dia, né? Não tem como a gente, vamos dizer assim, perder tempo numa fila, porque a gente, no dia da eleição, a gente começa às 4 horas da manhã e termina às 11 horas da noite o nosso trabalho, né? Então a gente não tem que estar... Além dessas pessoas, por exemplo, grávidas... as pessoas que já têm preferência em geral, qualquer fila, né? Idosos, pessoas com deficiência, né? Grávidas, né? Deixa eu ver, não estou lembrando agora, mas são as pessoas que já normalmente no dia a dia já tem preferência em filas, né, em bancos. Algum tipo de deficiência, né? Exatamente. Com relação à documentação, quais são os documentos que a pessoa no dia 7 de outubro deve levar? Bom, obrigatório mesmo é só um documento oficial com foto, né? Carteira de identidade, uma habilitação, carteira de trabalho, né? Agora, isso, a pessoa que não sabe a sessão ou não guarda, né, não sabe de cor a sessão onde ela vota, ela tem que levar o título também, né, porque no título consta a zona e a sessão onde a pessoa vota. Agora, quem já sabe de cor, basta levar um documento oficial com foto, que ele vota tranquilamente. Agora, em Poços de Caldas, antigamente a gente só tinha a 222ª, né, 222. E agora a gente tem a 350. Por que essa zona eleitoral? A criação da 350ª zona eleitoral, ela se deveu pelo fato de a cidade ter atingido mais de 100 mil eleitores, né? Então, para fins logísticos... Qual o número de eleitores que Poços tem na atualidade? Né? Hoje são 110.616 eleitores aptos a votar, né? E, então, devido a esse quantitativo, quando passa de 100 mil eleitores, é feita a divisão, né, para que facilite, né, a
administração do cadastro, a logística, a organização das eleições. Então, por exemplo, o dia que posto de causa estiver, se permanecerem as mesmas regras, o dia que a gente passar de 200 mil... De 150, na verdade. 150. Quando atingir 150 mil eleitores... Tem que ter mais uma... Aliás, desculpa. Não. Não, quando atingir 200 mil eleitores. 200 mil, 150, não. Porque são 100... mil eleitores, divide de novo. De novo tem mais uma zona eleitoral. Exatamente. Quando chegar em 200 mil eleitores, divide. Mas isso aí vai demorar um pouquinho ainda. O Maílson, deixa eu ver se eu entender a tua pergunta aqui, viu, Maílson? Um grande abraço. Se todos os candidatos em geral falassem conectados com polígrafos, as coisas não seriam de maior confiança? Bom, é difícil isso, essa pergunta, né? Bom, seria isso aí cabe ao legislador, né? Seria uma boa proposta para se levar lá para a Câmara dos Deputados, para o Senado, né? Talvez se isso fosse previsto em lei, né? Poderia ser uma coisa interessante, né? Se bem que tomara que a gente nunca precise desse tipo de recurso, né? Mas porque a gente espera que com o passar do tempo, cada vez mais os eleitores aprendam a votar conscientemente, mas que principalmente as pessoas que detêm aí, né? Ou seja, principalmente no Poder Executivo ou também no Legislativo, que elas possam também governar conscientemente. Eu costumo dizer que às vezes a gente fica exigindo do eleitor, né? Não, vote consciente, mas depois do voto consciente do eleitor, é preciso que os nossos legisladores, aquelas pessoas que também estão aí no Executivo, que elas também exerçam o poder de maneira bem consciente, não é isso, André? Não, com certeza. Os governantes têm que lembrar que eles estão ali para trabalhar para o povo, né? E não em benefício próprio. Se começar por aí, eu acho que já melhora bastante, né? A gente discute muito no país, eu não sei qual a sua opinião em relação a isso, mas é importante, essa questão do voto obrigatório, né? Porque seríamos um país melhor, outras pessoas dizem, não, nós não chegamos nesse tempo. Qual que é a sua opinião em relação ao voto obrigatório? Olha, William, eu sou totalmente favorável ao fim do voto obrigatório, porque eu acho que quando o candidato, os políticos se preocupariam mais em se aperfeiçoar, sabendo que o cidadão ele só iria votar aquele, né, se ele realmente sentisse que valeria a pena. Porque como o voto é obrigatório, a impressão que dá é que muitos políticos, claro que nem todos, começam, o voto é obrigatório, então não vou, já que o pessoal vai ter que votar em alguém mesmo, então nós não precisamos nos aperfeiçoar, melhorar, nem nada. Talvez o voto facultativo, ele melhorasse a qualidade dos nossos políticos mesmo. Mas eu não tenho... Tem gente que defende, por exemplo, que se você tivesse isso, seria mais fácil manipular votos. Não sei. No facultativo? Porque você poderia dirigir mais, eu não sei, né? Dessa possibilidade de comprar... Eu acho que não, porque eu acho que quem ia votar era só realmente quem tivesse consciência mesmo da importância dele participar desse momento. Acho que... Mas, William, na verdade, a gente discutir o fim do voto obrigatório, na verdade, é como discutir o sexo dos anjos. Na verdade, não vai acabar tão cedo, até mesmo por um motivo muito simples. Porque o voto obrigatório, ele financia os partidos políticos. Porque quando o eleitor, ele deixa de votar e deixa de justificar, né, ele recebe uma multa. A multa, tá certo que a multa, ela é uma multa quase que simbólica, né? É um valor pequeno. Qual que é o valor? R$3,50 cada eleição, né, que ele fica sem votar. Mas ele perde alguns direitos, né? O eleitor assim, que não vota. Sim, bom, na verdade, com 3 eleições seguidas que ele fica sem votar, ele tem o título cancelado, né? Aí pode trazer alguma consequência para ele. Uma restrição de crédito, exatamente, né? Principalmente o CPF, né? O CPF, passaporte. Mas a questão é que essa multa que o eleitor ele recebe quando ele fica sem votar e sem justificar, ela vai para o fundo partidário, que depois é dividido entre os partidos políticos. Então, se acabar o voto obrigatório, não tem recolhimento de multa pela ausência às urnas e os partidos políticos vão perder muito dinheiro. Então, na verdade,
É uma coisa amarra a outra, né? De uma forma. A sobrevivência dos partidos, Pensar em fim do voto. Na prática, o fim do voto obrigatório está muito longe, simplesmente por isso. Bem, a sua participação é que é obrigatória na hora da verdade. Vai discando aí, 37216955, jornalismo@tvpox.com.br, nosso endereço eletrônico. Faça como o Diniz, eu vou fechar esse bloco com a pergunta do Diniz. Obrigado, viu, Diniz? Você sempre participando aqui com a gente. Obrigado pela sua presença. No dia da eleição, pergunta o Diniz, a venda de bebida alcoólica é proibida. Tem como rever isso, já que a população compra bebida na véspera? Pergunta do Diniz, que o André vai responder para a gente após o intervalo do Hora da Verdade. Não sai daí.